esses outros públicos, eu até diria que o principal stakeholder seria esses públicos externos, que a gente tem esse desafio de fazer a ArcelorMittal mais conhecida. Agora, quando a gente volta o olhar para a empresa como um todo, concordo com o que a Carol comentou aí, né, Carol, que realmente o que move, o que faz a empresa ser viva são os próprios empregados. Então, eu acho que, assim, realmente é muito complexo a gente entender esse principal, porque vai depender do ponto de vista e também do objetivo que a gente está tendo nesse momento, né, enquanto comunicação ou enquanto empresa, né? Muito bom, e eu acho que quanto mais a gente problematiza, quanto mais a gente coloca a questão, né, para discussão, para debate entre equipes, entre pares e lideranças, isso vai, né, a gente vai entendendo melhor as formas de chegar nessa resposta. Muito jóia. Bruna. Oi, gente, bom dia. Para quem eu não falei bom dia, eu super concordo com todos os posicionamentos aí, e na hora de escrever também fiquei super em dúvida se era empregado, se era clientes, para quem que a gente está focando, porque agora veio uma onda muito forte da gente falar para o cliente, com o cliente, sobre cliente, né, em todas as frentes. Mas acho que um ponto de reflexão que eu queria trazer aqui também é: a gente vai falar de canais, nós da comunicação, por toda a nossa vida. Enquanto a gente estiver nessa área, a gente vai pensar em canais, assim. Então, o público vai mudar, né, as vontades vão mudar, os meios vão mudar. Agora a gente vai para um meio mais digital. E a gente tem um grande público operacional mesmo, que não está ali com o celular o tempo todo. Mas, assim, a gente não está pensando nisso agora. Assim, eu penso que a gente vem... Eu estou na indústria, por exemplo, desde 2014. Sempre foi isso, sempre foi um problema, assim, né? Então a gente tem que vai pensar em canal todas as frentes, as coisas vão mudar. Hoje é o WhatsApp, amanhã pode ser outra ferramenta, agora a gente iniciou um aplicativo, daqui a pouco pode mudar. O que hoje me chama muita atenção, assim, é como que a gente, o que eles querem, assim, qual que é o tom de mensagem, talvez, ou a gente fica tão preocupado em querer que eles conheçam de tudo, saibam de tudo, tenham interesse por tudo. A gente tem 5 campanhas no ar no mesmo mês, a gente quer que eles saibam das 5 campanhas. Mas, assim, acho que as pessoas também... Qual que é o tipo de interesse que está difícil de pegar? Assim, o que eles estão interessados realmente? Assim, porque com tanto de informação, com tanto de conteúdo, o que eles vão pegar no ar? Assim, o que faz parte mesmo para eles? E eu acho que essa é a aflição que eu tenho por aqui, assim, porque eu não acho que é propriamente canal, que eles não recebem, porque quem tem interesse, recebe. Quem tem interesse, vai atrás do WhatsApp, hoje tem mural ainda, vai no mural, vai no aplicativo, vai na TV, né? Canais tem, assim, se você tem interesse, tem onde procurar informação. Vai no seu gestor, né? Vai atrás. Mas eu acho que o que eles estão interessados em saber que é o que pega. Assim, a impressão que eu tenho é que a gente está tão atolado de informação que só o não ter informação é um respiro, sabe? Acho que acho que é a grande aflição que eu tenho aqui, porque às vezes eu fico tão incomodada que eu coloco um assunto que eu acho que é super relevante para trabalhar e eu não vejo esse entusiasmo, não vejo as pessoas cientes disso. De repente, eu coloco lá nos mesmos canais, vai ter uma festa aqui na empresa, pronto. 400 pessoas me ligando para ver quem pode levar, o que leva, parará. Então, esse, assim, o como chegar que eu acho que está difícil, e não os canais, assim. Uhum. Eu sempre brinco, né? Quando o cliente fala, não, porque ninguém lê o e-mail, ninguém acessa a internet, então eu falo, coloca a informação do dissídio ali. Justamente. E vamos ver se, né, o percentual do PPR, enfim, coloca isso e aí vamos ver se as pessoas não leem mesmo ou se elas estão desinteressadas pelo tipo de conteúdo que a gente... Sim. Aí eu acho que vale muito uma reflexão. Eu costumo falar sobre 3 elementos importantes de equilíbrio nessa produção de conteúdo, né, quando a gente fala de conteúdo, principalmente da comunicação interna, mas é uma reflexão que é possível de se ampliar, né? Por quê? Os nossos canais, eles precisam dar conta de dar vazão para o que é a comunicação mais administrativa, aquela ideia da comunicação que de dia a dia, que em geral é onde está a gente está gastando maior energia, né, do nosso tempo na produção de conteúdo, e que é uma comunicação que não interessa a todos com o mesmo nível de profundidade. Tal. Então, o fato da gente estar fazendo uma campanha do saúde, bem-estar, não sei o que e tal, isso pode interessar uma parcela das pessoas, mas isso não vai mudar a relação que elas estabelecem com a empresa, isso não vai ajudá-las a desenvolver melhor o trabalho dela, isso não vai...
contribuir com nenhum entendimento de negócio e tal. Então, não quer dizer que ela não precise acontecer, mas, né, ela teoricamente tem uma importância menor, vamos dizer assim, mas precisa ser equilibrada com aquilo que a gente tem que tomar consciência do o que as pessoas precisam saber, né? E aí tem a ver com a ideia da construção das mensagens-chave, né? O que a gente quer construir efetivamente no entendimento sobre a organização. E eu acho que é aí onde a gente se posiciona como uma área, assim, é um lugar bem estratégico para a gente se posicionar, que eu vou ao longo do tempo ajudar as pessoas a construírem uma ideia sobre a organização, uma ideia estruturada. Então, quando eu tenho que falar sobre a nossa companhia, das 250 mil coisas que eu poderia falar, eu sei, tá na ponta da língua as 3 principais que nos representam. Então, isso ajuda a significar a empresa para mim, na minha experiência de empregado. Isso ajuda contribui com que eu ajude a ressignificar a empresa externamente, uma vez que existe essa multiplicidade, né, múltiplos lugares em que a gente está como stakeholder. E o terceiro ponto de equilíbrio é o que as pessoas querem saber, sobre o que elas têm interesse em saber, né? Que às vezes são coisas bem banais, né? Tipo, coisas do dia a dia e tal. Isso depende muito. Aí eu volto no porquê que conversando a gente se entende. Porque tem organização que você vai entender que o cara eu não sei direito o que eu faço com o meu trabalho, assim. Eu não tenho informação suficiente para desenvolver o meu trabalho. Cara, não adianta a comunicação chover de informação se eu não sei o mínimo do básico daquilo, por que eu faço isso aqui, o que eu tenho que fazer e por que eu estou produzindo isso. E aí a gente não vai dar conta de comunicação institucional de suprir esse lugar, né? Essa demanda quase como se fosse a pirâmide de Maslow das necessidades de informação. Primeiro você precisa entender o que é teu trabalho, o que você está fazendo ali e tal, para depois começar a refinar o entendimento do que é a organização, para onde estamos indo e tal. E às vezes são coisas também menos críticas, né? Às vezes o cara fala assim, pô, a gente trabalha o tempo todo aqui, fica tão focado. Eu uso, em aula eu uso bastante esse exemplo, porque inclusive eu ouvi de um aluno que trabalhava em uma indústria, que era, né, nessa coisa de estar atento ao que as pessoas querem saber. Ele produziu um mural lá tinha um mural na área de convívio dos empregados, e ele começou a se dar conta que as pessoas grudavam a tabela do futebol que vinha no jornal, os caras iam lá, botavam durex, ou punham por trás do sei o quê, eu não sei se era de imã, enfim, sempre anexavam ali no mural a tal da tabela do futebol. E aí a primeira reação dele, pô, que saco, aqui um lugar tão estratégico, e os caras vindo botar a tabela do futebol. Depois ele falou, não, os caras estão reconhecendo aqui um ambiente em que a informação circula, as pessoas têm atenção aqui, então coloca-se a tabela do futebol ali, porque eles sabem que aqui é um lugar onde passa a informação. Então aí essa atenção tão simples a uma coisa que as pessoas e discute sobre isso, era um público que nem, então portanto tem esse interesse e tal. Aí ele falou, cara, agora a gente vai passar a oferecer a tabela do futebol como parte da nossa estratégia de comunicação. Então, simplesmente dentro do template da empresa, num sentido de dizer, olha só como a gente está junto, né? Então, perceba que aqui nesse mural tem coisas que a gente gostaria que você soubesse e também tem coisas que você gostaria de saber. Então, é um jeito de se aproximar, buscar esse equilíbrio e tal. Mas tem muito a ver com estar atento, né? Com escutar um pouco do que as pessoas querem. É, de fato, um super desafio a gente buscar esse equilíbrio, porque em geral, a gente tende a ou pesar a mão na coisa da comunicação administrativa e faz só aquela comunicação da pastelaria, né? Que entra uma demanda, a gente solta, entra uma demanda, a gente solta, entra uma demanda, a gente solta, não cria contexto para as pessoas e tal. Ou é uma comunicação muito institucional. Isso aqui que os caras precisam saber. E a gente só produz uma comunicação que não tem a cara das pessoas, que não se conecta, né? Eventualmente até é bonita, é interessante, mas não entrega valor para as pessoas porque elas não se reconhecem ali. Então, buscar esse equilíbrio é super importante. E esse equilíbrio, em geral, ele está nessa atenção que a gente dá ao público. Não é uma resposta exata, né, gente? Mas é uma provocação de caminhos possíveis. E eu concordo totalmente com você, né? O canal, pelo canal, ele vai se transformando o tempo todo. E, né, então, a atenção ao canal é muito menos importante que a atenção ao conteúdo, de fato. Ana Lúcia. Bom dia a todos, para quem eu não cumprimentei ainda.
Bom, eu também respondi empregados, pensei para responder e acabei respondendo empregados, que eu acredito que é a base de tudo. Porém, nós não podemos negar que eles estão naquela rede complexa que foi tratada aqui na aula e que, ao mesmo tempo que eles fazem, que são a base de tudo, eles não estão sozinhos nisso, né? Porque sem empregados não existe empresa, é óbvio, mas também só empregados não fazem a complexidade da rede funcionar. Então, qual é o nosso desafio na comunicação? É torná-los protagonistas deste processo. E como é que a gente faz isso? Para mim, eu tenho algo assim muito claro que você trouxe aqui para essa aula de hoje, conversando a gente se entende, que é o processo de ouvi-los em suas expectativas, em suas demandas, necessidades, e eu posso garantir que isso eu costumo aplicar aqui com outros stakeholders, inclusive comunidade, que é um outro desafio para nós aqui de Piracicaba, que estamos com a comunidade vizinha de Muro, e já conseguimos assim avanços muito expressivos por conta do diagnóstico participativo, de processos de escuta ativa na comunidade, não só do diagnóstico, mas de outros processos que nós desenvolvemos. E eu acredito nisso, eu acho que o empregado ele pode ser um protagonista a partir do momento que nós formos até ele de forma assim bastante informal, ouvi-lo em seus desejos, suas expectativas. É claro, elas são diferentes, como a Bruna colocou agora há pouco, né? E você também, Bruno, as expectativas vão divergir entre si. Mas como é que a gente trata essas diferentes expectativas e procura trazer aqui ao nosso desafio de comunicá-los da melhor maneira possível aquilo que nós queremos que chegue até eles? Né? Então, eu penso que essa é uma maneira de começar a influenciar os outros stakeholders da rede, né? Porque eles também são comunidade, nós temos empregados que moram aqui na comunidade vizinha, nós temos empregados que trabalham, né, na loja aqui, por exemplo, vizinha da comunidade, empregados não, parentes, né, do empregado, enfim, eles estão em toda parte, né, de um modo direto ou indireto. E eu vejo que o caminho é esse. A escuta ativa não pode deixar de ser feita em momento algum com nenhum dos stakeholders. É um grande desafio, sim, mas traz resultados muito expressivos e que resolvem questões que, a princípio, parecem não ter solução, mas conseguem atingir esse resultado, sim. Perfeito. Eu me alinho muito com esse teu ponto de vista também, e é um pouco sobre isso que eu quero que a gente tenha a chance de abordar e de discutir agora nessa segunda parte da aula, né? Então, assim, entendendo a importância de se reconhecer os stakeholders, a gente entender a importância de ouvi-los e de considerar efetivamente as suas interações, né, dentro daquilo que a gente produz em comunicação. Para efeitos de organização, inclusive de tempo, eu vou sugerir da gente fazer nossa pausa agora, pode ser? Pegar um café, esticar um pouco as pernas e depois a gente volta, porque nessa volta eu quero ainda trazer um pouquinho de conteúdo e depois propor uma discussão coletiva aí, menor e depois coletiva. Podemos? Embora. Então, vamos nessa. Quanto tempo, Bruno? Que hora volta? O que a gente tem feito? 10 ou 15? Confesso que estou confuso, mas... Acho que uns 10, né? Acho que 10. 10h25. Dá conta, né? Volta 10h25. A gente Pra mim arredonda, são vai ali no meio do 10h13. caminho. 12, pronto. 10h25 em ponto. 12 minutos, isso aí. Fechado. Tá bom. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.
Vamos lá, pessoal. Vamos retomar. Vocês estão aí? Ei, Bruno. Estamos aqui. Joia. Então, vamos lá. Oi. Oi. Vou voltar já. Aqui. Então, a proposta agora é a gente refletir um pouco sobre essa ideia, né? A importância de ouvir os stakeholders. Então, né, debatido e refletido um pouco sobre quem são, como são, né? E as necessidades da gente estar atento a eles, falar um pouco sobre a importância de ouvir os stakeholders. E vou começar com um vídeo para a gente falar sobre isso. Bom dia a todas, bem-vindas todas, obrigado por vocês estarem aqui. Eu não sei se vocês já participaram desse tipo de dinâmica de grupo antes, por isso que eu vou dar uma explicadinha um pouquinho para vocês como é que funciona. E é super fácil, é super simples, eu quero ouvir vocês falando. É isso, é um bate-papão. A gente vai conversar, vai falar de tudo um pouco. Por quê? Porque a gente está lançando um produto voltado para o público feminino. Então a gente quer ouvir, claro, vocês, mulheres, essas mulheres empoderadas, essas mulheres, né, que tomam decisão, têm atitude, sabem o que querem, e vai lá e faz mesmo. Mas, ó, é para deixar a cabeça livre. Não é para ficar... Não... Deixa o shopping lá fora. Deixa homem, namorado, marido, essas coisas, tudo lá fora. Vamos pensar agora em coisa, né, aqui, assim, cabeça realmente... Mas a gente... Desculpa, Carol. Deixa eu só terminar de falar. Para isso aqui, porque se todo mundo começar a falar de uma vez, vai virar um galinheiro isso aqui. Ninguém vai se ouvir. Deixa eu só terminar, que de repente até a sua dúvida é a dúvida de alguém aqui. Então, só para eu falar, é para vocês ficarem bem tranquilas, assim. Para saber que aqui é um lugar onde o machismo não. A nossa empresa, machismo, está proibido. A gente nem contrata mulher que é para não ter machismo. Porque esse mundo lá fora, eu sei que é barra pesada. Eu sei que essa mulher de hoje em dia... deve sofrer pra caramba, né? Por isso que a gente tá aqui, que é pra falar. Então esquece isso e vamos legal. Bom, eu vou começar então com a Caroline, que tá aqui do meu lado, que é morena, vai entender mais rápido. Tô brincando, é piada, é brincadeira. Então o negócio é o seguinte, uma suposição, tá? Suposição, imagina que, tá? Então imagine que um dia tenha 26 horas. Ou seja, teria quantas horas a mais? 2. Então, imagina que você tenha mais 2 horas. O que você faria com essas 2 horas a mais? Não, mas aqui, Calma, não precisa ficar nessa... Não sei. Ai, preciso falar pra você. Eu sei que mulher é mais difícil de responder assim, direto. É uma coisa mais do pensamento do homem. Então, vou dar múltipla escolha e só pode escolher uma. Opa, deixa eu dar múltipla escolha. Então, opção A, se você pudesse mudar alguma coisa em você, você mudaria o seu rosto? Opção B, seu peito caído. Opção C, sua barriga. Opção D, trocaria a vagina por um pênis? Isso é completamente... Peraí, calma. Letra E, faria uma escova marroquina. Eu tô brincando. É porque vocês inventam cada hora uma coisa. Toda hora tem um creme, toda hora tem um esmalte. E a cor muda e ninguém nota nada. É só vocês que ficam... Peraí, calma. O que eu falei, gente? Do galinheiro que isso aqui vai virar. Isso aqui não é uma competição. Vamos deixar essa rivalidade feminina do lado de fora. Ninguém aqui precisa pisar na cabeça de outra mulher para chamar minha atenção. Eu tô aqui para vocês. Eu dou conta da mulherada. Então não precisa ter isso. Vamos lá, vamos seguir então aqui. Caroline respondeu o quê? Todas as anteriores, Caroline? Ela... Ei, cara! Isso é o hormônio, tadinho. Mas a gente já sabe que ela ia responder cara, né? Alguém quer falar mais rápido alguma coisinha? Papum, rapidinho, 2, 3 palavras. Você não vai dizer qual é a merda do produto, não? Claro que não, pra vocês saírem fofocando, contando pra todo mundo do produto. Aqui, ó. Obrigado, minha gente. Ó, tem chocolatinho pra todo mundo ficar de bom humor ali na saída, tá bom? Obrigado pela participação de vocês. Valeu. Pra que tapar o braço com umas coisas dessa? Tão bonito o braço. Fica masculina.
não sei se todos conheciam esse vídeo. Eu acho que ele é bem ilustrativo, né, sobre a importância do ouvir. Ô, Bruno, esse do mansplaining ali é maravilhoso também. Esse que está aparecendo é maravilhoso. Eu gosto muito do Porta dos Fundos porque eles, né, tratam dessas temáticas sociais com humor e jogam na nossa cara, né, essas coisas que são tão colocadas na sociedade e que às vezes a gente não dá muita atenção e visibilidade e tal. Aliás, Ana, eu ia te perguntar se foi esse tipo de escuta que você fez com a comunidade lá quando você disse que foi ouvir, né, que vocês têm escutado o pessoal. Não, foi não. Muito longe disso, Bruno. Mas brincadeiras à parte, né, para dar uma quebrada aqui na nossa seriedade toda, eu acho que, né, o vídeo ele é ilustrativo sobre essa ideia de que às vezes a gente coloca uma energia para fazer alguma coisa e vai metendo os pés pelas mãos, né? Então, né, se a gente quer escutar, já dizia minha avó, que a gente tem 2 orelhas e uma boca, que é para ouvir mais e falar menos, né? Então, enfim, só para a gente... Bom dia a todas, bem-vindas. Quebrar um pouco o clima aqui, e porque eu queria falar um pouco sobre este lugar, né, de se colocar para ouvir o outro. Então, dentro do contexto da atuação das relações públicas e comunicação organizacional, a gente tem essa ideia de que o diagnóstico, né, produzir um diagnóstico é bastante importante. Quem estudou RP já ouviu falar do Cândido Teobaldo, que foi talvez o primeiro, né, grande autor brasileiro a discutir o assunto. E aí ele falava lá em algum momento, né, que o diagnóstico é uma das mais importantes atribuições das relações públicas, ou seja, boa parte do que a gente pode fazer em termos de contribuir com a organização tem a ver com ajudar a entender a perspectiva dos nossos públicos, né? Boa parte das nossas entregas está em ajudar a organização, os negócios, a entender, a reconhecer, a considerar as perspectivas dos nossos públicos para as tomadas de decisão. Então, estar neste lugar, quando a gente fala desse lugar de articulação, né, que eu comentei com vocês, lá dos perfis dos profissionais de comunicação, estar nesse lugar de articulação é estar num lugar que ajuda a organização a compreender esta complexidade de públicos e tem informação, não só entende que existe uma complexidade, mas reconhece, né, o máximo possível dessa complexidade para conseguir ajudar a tomada de decisão. Então, conduzir um diagnóstico, né, com públicos, diagnósticos de comunicação, é uma tarefa nossa de comunicação, mas é uma tarefa de benefício ao negócio. É uma coisa bastante valiosa que a gente pode fazer. Porque, como muito bem vocês disseram, né, assim, uma empresa ela não existe sem essa rede de stakeholders, né? Porque a gente precisa do empregado, né, na produção, a gente precisa do fornecedor no fornecimento, a gente precisa do cliente e da licença social para operar, porque não adianta você fazer se o teu produto não sai da planta, porque tem uma greve fechando estrada, etc. e tal. Então, enfim, porque está numa crise reputacional. Então, esse entendimento dessa complexidade é algo bastante importante para a gente entregar como valor para o negócio, efetivamente. Então, ouvir as pessoas é muito relevante. Além disso, tem o diagnóstico por essa função de entender o que a gente já tem, o que a gente já produz, o que a gente já desenvolve, e reconhecer qual que é a eficácia dessa produção, né? Então, quando a gente fala, e aliás, nos conceitos de relações públicas, isso aparece de forma muito variada, muito múltipla, assim, inclusive para efeitos acadêmicos. Eu fiz um levantamento bibliográfico grande sobre, né, como é que a bibliografia e os autores vinham falando sobre esse lugar da pesquisa em relações públicas, do diagnóstico, auditoria, e aí isso aparece às vezes como sinônimos, né, são palavras que vão se cruzando. Às vezes a gente fala, preciso fazer uma auditoria sobre a organização, né, auditoria de comunicação, e como um sinônimo de pesquisa, e com o mesmo diagnóstico, a gente produziu um diagnóstico de comunicação interna, né?
o diagnóstico por si, né? O diagnóstico está falando, deveria ser a referência do o que a gente produziu a partir do desenvolvimento de uma pesquisa, né? Porque diagnosticar significa já aplicar uma certa inteligência, um senso crítico às discussões levantadas por uma pesquisa, né? Então, se a gente falar talvez esses 3 conceitos principais dentro de comunicação empresarial, e que eu trago aqui mais como forma de organização mental, né? Não porque a gente precise falar a palavra X ou Y, mas toda vez que a gente se refere à auditoria, né? Uma auditoria de comunicação, uma auditoria junto aos nossos clientes e tal, normalmente tem a ver com esse processo, é uma ideia mais processual de buscar o entendimento, né? De ir atrás de entender o que se acha, que imagem que se faz, o que se quer, né? Então, a auditoria tem a ver com examinar, com ir verificar e tal. E, normalmente, as auditorias são realizadas por meio de pesquisa, né? E as pesquisas são os instrumentos, efetivamente. E a pesquisa pode ser, né? Pode se valer de vários instrumentos, de várias formas de coleta de dados diferentes. Eu quero que a gente tenha a chance de falar brevemente sobre isso. Porque o pesquisar tem a ver com levantar, com capturar, com obter a informação efetivamente. E o diagnóstico é a nossa inteligência aplicada, né? Analisada, interpretada, que é, de fato, aí, né? Como eu entendo que a gente pode trazer um aporte de valor para a organização. Então, basicamente, esses 3 conceitos se complementam, né? Na ideia de que a gente produz uma auditoria se valendo de metodologias de pesquisa, né? Para a produção de um diagnóstico. E é o diagnóstico que vai ser base de um planejamento de comunicação e pode ser de várias outras áreas, inclusive planejamento de negócio, né? Então, a gente diagnosticar a partir de uma pesquisa sobre quais são as preferências dos nossos clientes, por exemplo, pode mudar a nossa forma de agir, né? E isso é algo que a gente tem condição de aportar muito valor. Quando vocês trazem nas discussões sobre stakeholders, eu acho que foi a Carolina, se não me engano, né, que traz a discussão a gente fala que é o empregado, mas a gente está atento efetivamente ao que quer esse empregado, como, né, como age e o que se interessa e tal. Efetivamente, é mais do que levantar, é interpretar essas informações. Thaísa. Oi, gente, bom dia. Oi, bom dia. Ô, Bruno, eu só queria assim, uma opinião sua, né, baseada nos seus estudos, com relação ao diagnóstico, né? Porque, por exemplo, eu não tenho dúvidas, né, de que essa é uma ferramenta fundamental aí, né, para trazer elementos, né, e é uma ferramenta de escuta, né, incrível para a comunidade ou para os outros públicos, né? Mas, por exemplo, aqui na mina de Serras, hoje a gente tem uma situação atípica, que é uma questão de evacuação de barragem, né? E aí a comunidade, essa comunidade que foi evacuada, ela passou e passa por diversos diagnósticos, assim, frequentes, da ArcelorMittal, das outras empresas que atuam na região. A gente tem também a própria AEDAS, que é a assessoria técnica, que está sempre em contato com essas comunidades. Então, por exemplo, a gente tem tido muita dificuldade de usar essa ferramenta que é a mais básica para nós, né? De usar um diagnóstico, porque é uma comunidade que já está extremamente sobrecarregada de pesquisas e diagnósticos, né? Então, nesse caso, qual que seria um caminho para a gente poder seguir, né? A gente, obviamente, faz muitas ações baseadas no que a gente já conhece, né? No contexto que a gente tem e tudo mais, mas é uma dificuldade, assim, que pode aparecer, né? De já ser, por exemplo, quando eles forem receber um pesquisador, né? Alguém que for fazer um diagnóstico, já existe uma resistência. Então, enfim, é uma situação, assim, bastante complicada, já que é uma ferramenta muito básica e de grande valia, né, em termos de comunicação. Acho um excelente ponto que você traz, e aí acho que inclusive me ajuda a jogar a luz porque esse slide especificamente se propõe a provocar e a estimular, assim, né? O diagnóstico tem a ver com a nossa interpretação do levantamento de dados possíveis de se fazer por meio de pesquisa. Agora, pesquisas podem se valer de métodos de coleta de dados diferentes. A gente tem uma tendência de chamar de diagnóstico, e né, assim, é por isso que eu acho importante fazer essa diferenciação conceitual aqui, muito no sentido de provocá-los, e o exercício que eu vou querer propor para vocês é no sentido de provocá-los nesse sentido especificamente.
A gente tem uma tendência de entender diagnóstico como um processo de pesquisa, como produto de um processo de pesquisa, que também é, que muito importantemente, de fato, o é, mas não é somente. Então, existem algumas formas de coleta de dados que podem ser, por exemplo, se já a gente já tem consultoria que produz essas pesquisas, que faz essa aplicação regular de pesquisas. Cara, a gente não pode se valer disso como levantamento de informação, para desenvolvimento, para pensar a ação, para diagnosticar a comunicação, se eventualmente eles estão diagnosticando outras coisas que não são exatamente o nosso foco de atuação, mas desta pesquisa já realizada, a gente consegue tirar informações? A gente consegue fazer um monitoramento, né, assim, uma pesquisa por meio de monitoramento das mídias sociais, identificar quem são, como é que está o termômetro do que as pessoas estão falando ali nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp, o que está saindo por ali. É uma forma, fazer monitoramento de mídias sociais é uma forma da gente levantar dados para produzir um diagnóstico. A gente consegue fazer, por exemplo, observação, ir lá no local, não é para fazer pesquisa, entrevista e tal, mas é para acompanhar, ficar um dia sentado na comunidade, ali na praça, observando, ouvindo o que as pessoas estão conversando, né? Estou falando, obviamente, simbolicamente, assim, mas a gente consegue ir observar. Observação é uma outra forma de fazer pesquisa e levantamento de dados. Então, a gente pode fazer isso por meio de métodos de coletas diferentes. Inclusive, o que eu quero estimular nesse tempinho de exercício que nós vamos ter aqui é um pouco isso. Que outras formas a gente pode fazer além de pesquisa aplicada? Pesquisa aplicada também é legal, também é importante. Mas tem outras coisas que a gente já pode, né, que a gente tem condição de fazer, e eu estimulo que vocês se provoquem nesse sentido, porque produzir diagnóstico é muito relevante. O diagnóstico precisa ser feito, né, com base em dados, em levantamento de informações, e elas podem ser, né, aplicadas, né, pesquisas aplicadas ou de dados secundários, que eu já vou trazer esses conceitos aqui para a gente. Diga, Ana. Só antes de seguir, Ana, só queria entender se faz sentido, né, eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta. Se fez sentido. Quem que foi feita isso? Sim. Se eu responder sim, Bruno, obrigada. Imagina. Então, até para reafirmar esse processo que você está falando, Bruno, quando em um dos nossos processos de diagnóstico participativo, nós fizemos também dinâmicas de grupo, com observações, dinâmica do tipo muro das lamentações, e elas iam colocando todas as insatisfações, todas as queixas, tudo aquilo que os incomodavam, né? E nós fizemos grupos chamados pelos líderes comunitários, que nós sempre envolvemos também, e essas pessoas iam manifestando tudo aquilo que os incomodavam. E isso foi trazendo elementos muito importantes para o nosso diagnóstico também. Então, isso que você está falando realmente traz uma riqueza de informações fantástica. E todas as vezes que nós fizemos, de uma ou de outra forma, porque nós já usamos formas variadas também, tanto a pesquisa aplicada quanto essas dinâmicas de grupo, nós tivemos êxito nos resultados de aplicação, para levar o atendimento àquelas demandas prioritárias, né, no desenvolvimento de projetos ou no atendimento de alguma demanda específica, e tivemos sucesso. Então, é só para corroborar aí com a sua colocação. Realmente é muito sucesso. Que joia, obrigado pela colaboração, e acho que bom ter, né, ouvir os exemplos aí de vocês mesmo, porque efetivamente essa a proposta da gente entender que tem caminhos diferentes, né? Então, toda vez que a gente fala sobre pesquisa, a gente tem uma tendência a imaginar um questionário sendo aplicado, né? Ou uma entrevista efetivamente e tal, e não só dessas formas que existem essas pesquisas, que a pesquisa pode ser feita. Então, tem os métodos que a gente fala, né, grossíssimo modo, né, divididos entre a ideia do que são pesquisas de fontes primárias ou de dados secundários, o que são os primários? São as pesquisas que a gente vai lá e aplica, né? Então, quando a gente não tem a informação, e aí a gente vai coletar, né, por meio de uma aplicação. Então, eu vou entrevistar, eu vou pesquisar, eu vou aplicar um questionário e tal, para entender como é que se... né,
como é que determinado stakeholder ali, determinado público tem percebido ou tem agido sobre alguma questão da organização. Mas as pesquisas de dados secundários, elas se valem das informações que já estão disponíveis. Então, e isso também é pesquisa, e é importante que a gente se valha disso também como pesquisa, e que inclusive, porque isso é algo que a gente faz muito na natureza do jornalista, do comunicador e tal, mas é importante a gente nomear isso como parte de um processo relevante de pesquisa, no sentido de entender, inclusive, que esses dados têm valor, né? Tem valor. Então, a gente levantar informações que já estão disponíveis, e aí, obviamente, depende, pode ser informações que já estão disponíveis dentro da organização, então dados. Como é que a gente usa a pesquisa de clima do RH para se beneficiar num diagnóstico de comunicação, por exemplo? Que tipo de insumos a gente consegue levantar de lá? Do relatório do SAC, sei lá, pesquisas que tenham sido produzidas por outros parceiros e tal, que a gente leva como informação para a produção de um documento que nos interesse, assim, que nos traga insumos para a tomada de decisão. Clipping, né? Então, enfim, coisas que já estão disponíveis, e análises setoriais. Então, para quem trabalha com uma parte mais de ajudar na comunicação de mercado e tal, dados que estão disponíveis, de IBGE, as coisas específicas do setor, né? Os relatórios de associações de classe, tá? Esses documentos que estão produzidos e que, obviamente, nos trazem insumos, né, para o desenho de um planejamento mais assertivo, né? Esse uso de dados secundários, essas informações já disponíveis, eles nos ajuda muito a ter uma primeira abordagem sobre informações, a identificar quais coisas, que é um pouco do que a Thaisa trouxe, né? Cara, já tem muita pesquisa que já é feita. Se eu botar mais uma pesquisa no campo, vai ser penoso. Então, poxa vida, os resultados dessas pesquisas, eu não posso me beneficiar deles para encontrar um caminho possível, gerar insights através, por exemplo, de uma observação em redes sociais, né? Então eu vou fazer o que a gente chama da netnografia. Tem um grupo de comunidade ali das pessoas que moram aqui nas redondezas, no entorno, na comunidade. Eu vou entrar lá e ficar observando. Eventualmente eu posso até fazer uma observação participante, que a gente chama, porque tem a observação não participante e a participante. Eu posso só olhar, ou eu posso olhar e interagir, né? Dizer assim, olha, gente, eu sou da ArcelorMittal, eu queria entender um pouco do que as coisas estão falando. Então eu observo e interajo com as pessoas, mas é uma forma de levantar dados, né? Enfim, é importante. Então nos ajuda a ter uma primeira abordagem, quando a gente fala dos dados secundários, nesses dados que já estão produzidos. Até para fazer essa divisão acadêmica, eu misturei aqui na minha fala, então vou me autocorrigir. Observação do tipo etnográfico, né? Etnográfico não é pesquisa de dado secundário, porque a gente vai gerar informação, mas também é menos custosa, né? No sentido de que a gente só se coloca para olhar. O que está projetado na tela, que são essas pesquisas de dados secundários, são as informações que já estão geradas. Alguém já produziu um relatório, alguém já produziu um estudo, esses dados já estão levantados, e aí a gente consegue se beneficiar deles usar esses dados para se beneficiar no desenvolvimento de um plano, etc. E tal. O que tem, né, de ponto de atenção é que os dados não são especificamente gerados para a gente, né? Então, nesse caso que a Thaisa trouxe, já tem uma consultoria lá que faz o acompanhamento, que faz pesquisas regulares. Mas não é uma pesquisa de comunicação, né? Então, eu consigo tirar vários insumos dali, mas tem questões de comunicação que eventualmente vai fazer sentido eu ter que aplicar algum tipo de pesquisa. Pode ser que seja. Mas é importante a gente se valer, inclusive, de pesquisa de dados secundários antes de conduzir, de aplicar uma pesquisa aplicada de fonte primária, efetivamente, porque de repente a gente descobre que os dados já estão disponíveis, ou que isso aqui já foi perguntado, ou que até uma hipótese que a gente tinha, que a gente gostaria de testar na pesquisa para ver se as pessoas têm mais ou menos favorabilidade com determinado tema, isso já está respondido, a gente já tem essa informação. Então, já que a gente vai fazer a pesquisa, vamos testar uma outra hipótese, já que uma vez que essa hipótese já foi testada e descoberta. Quando a gente fala dessas pesquisas, né, aplicadas, a gente vai buscar a informação, tem pesquisa quantitativa e qualitativa, acho que não tem nem necessidade de se problematizar muito sobre isso. Pesquisa quant é aquela pesquisa que vai
gerar dados mais numéricos ali, né, que gera os gráficos e tal, que normalmente está buscando, que a gente fala que está indicando o quê, né? Ela joga a luz para o que está lá no campo. Então, as pessoas vão dizer para a gente que não gostam da intranet, que você vai perguntar, né, dá uma nota de 0 a 10 para a intranet e a pessoa deu nota 2. O que está por trás dessa nota 2 é difícil de vir numa pesquisa quantitativa, mas ela nos ajuda a entender na classificação dos nossos veículos qual é o mais queridinho, nos ajuda a entender, né, quanto que as pessoas estão atentas ao que a gente está produzindo e tal, mas não nos gera os porquês, que é o que uma pesquisa qualitativa tem potencial de nos gerar, né, de despertar no desenvolvimento da comunicação qual que é por que você não gosta? Ou por que você gosta? Né? O que está por trás dessa resposta? Quando você fala que a comunicação na empresa é uma porcaria, né? Na pesquisa de clima, dá nota baixa para os índices de comunicação. Mas o que você está entendendo por comunicação? É a comunicação, né, da Laranjinha Lima, da Laranjinha Pera ou da Laranjinha Bahia? A comunicação não funciona porque ninguém responde e-mail nessa empresa? Ou a comunicação não funciona porque eu não estou sabendo de nada do que está acontecendo, ou a comunicação não funciona porque tem muita fofocaiada. Esses entendimentos, normalmente, a gente vai conseguir em metodologias qualitativas. E o benefício das metodologias qualitativas, de alguma forma, também é porque a gente consegue fazer esses levantamentos. A metodologia qualitativa dá espaço para levantamentos mais informais, né? Então, a gente fazer conversas, né? Vou dar uma volta, gastar a sola de sapato para conversar um pouco com as pessoas e fazer uns levantamentos informais e entender um pouco o termômetro de como as coisas estão funcionando. Isso são coisas valiosas, né, para a gente trabalhar ouvindo os nossos stakeholders. Eu projetei isso aqui na aula passada, eu trouxe novamente só para criar essa conexão, né? Então, ouvir as pessoas é importante antes, durante e depois do desenvolvimento dos nossos planos. O diagnóstico normalmente está nesse lugar do antes, né? Deixa eu entender o que é que a gente tem para conseguir projetar alguma coisa diferente. E no durante eu preciso ir entendendo se essas coisas que eu projetei estão fazendo sentido, estão colando, estão ficando e tal. Então, normalmente, né, o que se faz? Um grande diagnóstico antes de começar um processo de transformação, antes de começar um planejamento anual e tal, um diagnóstico que me levante dados e que me pressuponha que no meio do caminho eu vou fazer alguns pulsos, eu vou fazer algumas conversas informais, vou conduzir 1 ou 2 grupos, ou vou chamar 2 ou 3 representantes para conversar ao longo do tempo, para ir entendendo e avaliando se as coisas estão funcionando. Ou vou aplicar umas pesquisinhas mais curtas ao final do evento. A gente vai ter um evento de inauguração da horta, aqui que a gente vai chamar a comunidade. Eu dei risada porque uma vez eu participei de um desses, assim, era uma inauguração da horta da planta e chamaram a comunidade ali, porque tinha um certo valor ali para quem estava no entorno. E aí, depois, eu posso fazer uma pesquisinha aplicada, quant ali, se você gostou, se você acha que essas oportunidades em que a empresa abre os portões são relevantes, se você gosta de participar disso e tal, vai nos ajudando a entender se esse tipo de iniciativa faz sentido, traz retorno. Gente, eu estou travando para vocês? Ou tá rolando? Meu áudio tá bom? Para mim, tá normal. Tá rolando. Aqui tá travando um pouquinho. Em alguns momentos Porque vocês estão travando muito para mim, aí eu fiquei com medo da minha fala não tá saindo. Não, a fala Para mim tá super normal. a fala tá Tá. constante. A imagem travou em constantes, mas foi normal. Tá, maravilha. Então, e por fim, é importante, né, no final da nossa aplicação, entender, consolidar os resultados, né? Então, se a gente tinha 10% de favorabilidade sobre a nossa presença ali naquela comunidade, poxa, trabalhei, abri os portões, convidei, me aproximei de lideranças e tal, ao final eu gostaria de ter passado de 10 para 25, né? Então, eu avancei, né, cresci e tal, então vou mensurar, vou aplicar pesquisas para isso. Então, né, tem aqui nesse nosso material, faz algumas proposições, né, de quando que a gente pode se valer desses processos de escuta e de pesquisa. Então,
né, no momento do diagnóstico, para conhecer a perspectiva do público quando a gente não conhece, identificar a aceitação, né, sobre aquilo que a gente está produzindo, entendimento das nossas mensagens, estabelecer referências para depois, né? Então, hoje eu sou 10%, eu quero no final do período ser 25%, identificar os aspectos de cultura que nos ajudam ou nos atrapalham, né? Então, isso vale muito na comunicação com empregados. Cara, a gente precisa entender a cultura da empresa para reconhecer se o nosso trabalho de comunicação, o que vai atrapalhar aquele deslanche, ou pelo contrário, o que pode ajudá-lo a deslanchar efetivamente. Né? Enfim, e aí no processo de avaliação é reconhecer o que está falando. Acho que aqui está mais sistematizado tudo que eu já trouxe na minha fala, para nos ajudar a permitir traçar mudança de rotas e tal, e a mensuração, identificar a pesquisa e o levantamento de dados para nos ajudar a identificar o sucesso das ações, a demonstrar efetivamente que tivemos retorno. E então eu deixo aqui, né, essa tabelona que pode ser muito útil para a gente reconhecer esses métodos possíveis de levantamento de dados, né, de coleta de dados, para que a gente se valha no dia a dia e se desfaça da ideia de que eu preciso produzir grandes pesquisas para conseguir desenvolver o meu trabalho. É um fato. Fazer diagnóstico, levantar dados é muito importante, é fundamental para o nosso trabalho. Agora, não precisa necessariamente ser contratando uma consultoria, um instituto de pesquisa e tal. A gente consegue, pode e deve facilitar isso no dia a dia, e eu acho que isso vai bastante nos aproximando desse lugar da comunicação estratégica, né? Então, vou brevemente passar por todos aqui, porque depois a gente vai usar dessa meia hora final para uma discussão em grupo. Então, a gente fala de levantamento informal, né? E aqui essa tabela ela é bem interessante, porque ela traz intensidade de recurso e os prós e contras e tal. Então, levantamento informal, quando a gente, né, ele tem uma baixa intensidade de recursos, porque basta a gente se conectar a pessoas que a gente reconheça como pessoas-chave, para obter algumas informações preliminares e tal. Então, normalmente a gente tem uns feedbacks honestos, e percebam que aqui é se valendo oficialmente disso, né? Então, tomar um café com o fulano da outra área, assim, sabe? Porque para ter um feedback honesto, deixa eu só entender, a gente está desenvolvendo um trabalho, faz sentido, vocês têm recebido e tal, não tem uma finalidade estatística ali, né? Os dados não são formais, mas nos ajudam a levantar informação importante. É muito bom para se utilizar nesses processos de avaliação, efetivamente. Pesquisas quant, pode ter uma intensidade mais baixa, tipo uma pesquisinha rápida que a gente aplica, um SurveyMonkey, um Google Docs, que você solta tranquilo e tal. Pode ter uma complexidade mais alta, se eu preciso, né, assegurar a amostra com representatividade estatística, se eu tenho que aplicar para empregados da operação ou para a comunidade que não tem acesso a computador, tem que ser em papel, ou tem que ser aplicado por alguém, porque tem um público analfabeto no meio e tal. Então, né, a intensidade pode variar. As pesquisas quant elas nos ajudam a desenhar, né, assim, a compreender de uma forma desenhada o tamanho dos nossos desafios, porque elas dão números para isso, né, e geram gráficos, e geram evidências, né, para negócios. É muito bom ter esses números, esses gráficos e tal, mas normalmente o contra tem a ver com indica os sintomas, não as causas, né? Então precisa de tempo, né? Quer dizer, eu consigo reconhecer que o canal não é muito acessado numa quant, mas eu não consigo reconhecer o porquê. Por exemplo, precisa de tempo e expertise para criar, né? Então também precisa ter, diferente do informal, que é bater um papo, precisa ter esse conhecimento em pesquisa, de alguma forma, estudar, ter uma referência bibliográfica por trás e tal. Entrevistas em profundidade, né, são essas conversas estruturadas, né, assim, semi-estruturadas normalmente, mas que tem um roteiro por trás, né, que a gente vai buscar ouvir as pessoas. Fala-se de uma intensidade média, porque você tem que selecionar que pessoas são essas, conciliar agendas, mas nos ajuda a reconhecer o que há por trás das decisões, dos números e tal. Então, e como ponto de atenção ali nos contras tem a ideia dos vieses do moderador, por isso que a gente, né, fala nos processos mais estruturados, quando se tem uma consultoria, um instituto por trás, que faz diferença porque você consegue aplicar mais neutralidade na análise das pesquisas.
né? Eu sou da comunicação, eu quero saber, quero avaliar o trabalho que eu mesmo estou fazendo, pode ser que eu aplique algum viés nessa análise. Grupo focais ou as dinâmicas de grupo, né, são muito importantes, e são ferramentas possíveis de usar, né? Então você convidar determinadas 8, 10 pessoas da comunidade para conversar sobre um assunto é condução de um grupo focal. Você vai levantar, vai compreender as razões que estão por trás de determinadas questões, vai se aprofundar, né, ali nas interações, entender a dinâmica, como funciona e tal, são super úteis. Monitoramento de mídias sociais, como eu disse para vocês, é algo que pode e deve nos ajudar muito. Aliás, ontem eu estava... eu tive acesso a um case super interessante da Febraban, de como, que é a Federação dos Bancos, né, de como eles se valeram de monitoramento de mídias sociais para transformar a atuação deles nas mídias sociais, efetivamente. Então, e uso majoritariamente qualitativo. Então, é um levantamento sobre o que as pessoas estão falando relacionado ao dinheiro e tal, para geração de insights. Então, a gente produz conteúdo a partir dos insights que a gente levanta. Então, coisas do tipo, né? As pessoas estão... eles conseguiram identificar, né, um movimento das pessoas dizendo não sei para que eu uso... preciso poupar dinheiro para... Enfim, fazendo questionamentos assim sobre o que elas iam poupar dinheiro para comprar um PS5, para comprar um celular novo. Então, você identifica ali, né, a partir desse monitoramento, o que as pessoas estão falando para produzir o seu conteúdo, para gerar uma coisa nova. Super necessário, né? Super e disponível também. Pode ser alto se a gente usar uma ferramenta complexa de uma agência, de um instituto de monitoramento e tal, mas pode ser informal, né? E deve, inclusive. A gente está atento, tem mapeado quem são os principais influenciadores e ficar observando e atento a esse monitoramento do que está sendo produzido, monitorar algumas hashtags, monitorar alguns termos específicos e tal. Isso vai nos ajudando a acessar esses pontos de vista de stakeholders. E observação, né, como uma técnica abrangente, sim, então cabe dentro de observação, falei para vocês, né, tem as observações participantes e não participantes, então tem desde a coisa do tipo, que empresa de consumo faz muito, tipo cliente oculto, né, que é você vai avaliar um pouco do atendimento que se faz, então você coloca alguém para medir, né, para fazer essa avaliação de forma misteriosa, o atendente não sabe que está sendo atendido e tal, o cliente oculto, mas tem observação do tipo carrapato, né, que é quando você vai ficar junto com o pessoal de atendimento ao consumidor. Então, é só observando como funciona. Tem observação do tipo observação etnográfica, né, que é um termo emprestado ali da antropologia, mas que como é que funciona a dinâmica da nossa operação? Passa-se um tempo lá observando como as pessoas se relacionam, onde está a dinâmica, que horas que para, quais são as coisas mais fáceis, as coisas mais difíceis. Isso nos ajuda a entender comportamentos de uma forma mais ampliada e a entender a comunidade. Passa, né, algum tempo lá observando. Pode ser uma observação participante, ou seja, você vai com alguém, né, você pega um membro da comunidade ali e diz... Cara, queria participar um dia com vocês da reunião que se tem, queria participar um dia com vocês do encontro sei lá, do encontro que se faz, da festa da Nossa Senhora da paróquia, do não sei o que e tal. Então vai observar um pouco como que essas relações se estabelecem. Isso é um método de pesquisa bem interessante para levantamento de informação. Tudo bem, gente? Faz sentido? Essa tabela eu tento, né, deixar do jeito mais simplificado os caminhos possíveis, né, de se levantar, de se ouvir os nossos stakeholders, sem ser como necessariamente com estruturas pesadas por trás e tal. Dúvidas, questões, reflexões, comentários? A proposta agora, gente, que a gente queria se valer dessas metodologias que estão aplicadas para uma reflexão de que oportunidades a gente tem. Então, basicamente, né, a partir de uma tabelinha assim, que coisas que a gente consegue reconhecer que a gente já faz atualmente, brevemente como, para qual stakeholder e tal, a gente já tem usado isso, e onde estão oportunidades da gente passar a utilizar. Não necessariamente tem para todos e tal, mas eu queria
estimular, provocá-los a pensar sobre isso. Que oportunidades a gente tem, o que a gente já faz, ou já viu fazer, já sabe que já foi feito uma vez e tal, e que oportunidades a gente vê de tomar esse lugar de quem tem atenção ao stakeholder, de quem tem atenção ao outro nesse processo de comunicação. Então, basicamente, a proposta é esta, né? Então, a gente se dividir em grupos aqui. Eu penso que uma forma aleatória seja mais rica, mas se vocês também tiverem outra proposição, Cris, não sei, de como esses grupos poderiam acontecer, na minha cabeça a gente faz grupos, divide 5 grupos aleatoriamente aí para discussões mais amplas e inclusive com o benefício de se, né, de pontos de vista não tão viciados naquilo que a gente está desenvolvendo. Vamos nessa, uma ótima. Não sei como Então, faz o vamos lá. aleatório. Vamos nessa. Acho que a Nath que vai conduzir Já isso vai daí. puxar aí, Nath. Então, bora. Então, vocês já participaram dessa divisão de subgrupos, a gente é ejetado virtualmente para um outro grupo. Basta a gente ficar aqui sentadinho, segurem, apertem o Só cinto. não fazer nada. Só precisamos do tempo, Bru. Quanto tempo você sugere de Isso aí. discussão? A gente tem até 11h30. Você acha que em 10 minutos, 15 a gente faz Eu a acho que discussão? assim, a gente não vai conseguir preencher essa planilha completamente. Eu costumo dizer nesse tipo de exercício que vale muito mais o processo do que o produto, né? Ou seja, é muito mais interessante a riqueza das discussões que se pode gerar do que o preenchimento da planilha em si. Então, vamos em 10 minutos a gente faz as discussões possíveis aí e depois traz para o grupo geral contribuições. Inclusive, fica a dica para os grupos, não necessariamente precisa começar nessa ordem, se já tiver, tem uma coisa aqui legal de contar, do monitoramento de mídias sociais, e depois na hora da gente fazer a discussão maior, se não der tempo de passar por todos, acho que em 10 minutos não daria de qualquer forma, mas pelo menos a gente consegue ouvir outros exemplos. Ô, Bruno, uma pergunta. Tem o material editável num arquivo ou dá para tirar o print, colar aqui no Sim. chat? Te marquei no Google Docs, estou mandando no grupo de WhatsApp também. Tá. Ou a gente pode jogar aqui no chat, jogar nos chats, talvez, o arquivo editável. Sim. Eu acho que é uma boa. Tá bom. Eu vou dividir as salas aqui, tá, gente? Tá bom. Se der ruim, a gente volta todo mundo para essa aqui. Vai dar tudo certo. Só apertar o cinto e ir, vamos. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, estamos aqui. É que tá rodando aqui o Estamos Criando as Salas, tá? Problemas. Quanto tempo nós falamos mesmo? 15 minutos? 10 para a gente conseguir ter 10 lá, depois volta para cá e faz um fechamento para terminar 11h30. Tá. Então, vamos iniciar aqui, tá, gente? Só mais um momento. Todos serão ejetados agora. Vocês vão voltar automático, tá? Para a sala principal assim que terminarem os 10 minutos. Beleza.
Deia, tá aí? Tô. Eu acho que eu fechei a sala que eu tava. É complicado fazer isso, né? Muito. Não, acho que agora voltou. Você quer entrar em alguma outra sala? De preferência, alguma que não esteja nem você, a do Cris era que eu tava, que não tenha nem você, nem o Bruno, nem o Cris. Alguma Não, que eu tô em nenhuma agora. Deixa eu ver se consigo te colocar aqui. 5 minutinhos só, né? Então, alguma que esteja sozinha. Ai, eu acho que eu não consigo te colocar de volta. Só ver se tá rolando. E só eu consigo entrar em todas as salas. Ele não me mostra os Não dá pra participantes você que não selecionar estão a pessoa de um- atribuídos. Ele não me mostra quem não está atribuído a uma sala. Tá, então tudo bem. Então eu espero. Eu espero acabar. Só cuidado que você fala que está gravando, tá? Aí as pessoas que vão ver Vou a fechar. gravação depois. Tá bom, vou esperar aqui então, tá? Vou esperar voltar. Tá. Beleza. Você consegue voltar para sua, né? Pra você não perder, então. Eu já perdi, eu nem comecei. As pessoas que estavam na sala nem começaram ainda. Tá. Tá? Vou guardar aqui, então. Então tá. Deia, fala só pro Bruno, então, para ele, se ele sair, eu não vou conseguir colocar ele em outra sala, tá? Tá bom, tá bom. Talvez da próxima a gente fazer de atribuir manual, aí eu acho que dá para colocar todo mundo. Como eu fiz automático, né? Tá, beleza. Mas já. Carol, é igual homem. Rápido. Tá falando com o telefone. A gente foi chutado, né? Gente, o que aconteceu? Foi 10 minutos. Abduzidos. A gente voltou e apareceu. Eu entrei no buraco negro. Gente, foi rápido, né? Nossa! Mas... Muito. É.
Enfim, mas eu acho que fica também a provocação da necessidade, das oportunidades que a gente tem para se conversar mais também sobre essas questões, né? A gente tem só 10 minutos aqui para fechar e eu quero ver se de repente a gente consegue ouvir coisas que nos apareceram nessas conversas, só do grupo que eu estava, muito mais, assim, inclusive extrapolando a ideia do oportunidades de utilizar o método, entrou-se muito em discussão de oportunidades de utilizar os insights gerados, né, de compartilhamento entre equipe, né? Então, como é que a gente faz para levantamento informal? A gente faz porque faz parte da nossa natureza de trabalho, a gente está interagindo, está conversando com as pessoas e tal. Agora, a gente está compartilhando isso, a gente está levando em consideração que isso é um método de pesquisa para ajudar os outros a ganharem também esses insights, né? Então, eu estou condensando aqui a conversa do meu grupo sem combinar com elas, muito porque para conseguir ouvir as demais também, né? Então, a gente tem uma das coisas que foram faladas, né? Assim, das nossas reuniões regulares, a gente ter chance de falar sobre esses insights que foram levantados em relatórios de monitoramento, para quem faz, com comunidade e tal. Então, o compartilhamento dessas coisas como um espaço de oportunidade. E uma outra coisa muito interessante também que apareceu, como possibilidade de olhar para levantamento informal, são os chats das lives, né? Então, são lugares em que as pessoas estão compartilhando coisas, trazendo ideias, trazendo perguntas que às vezes não são respondidas e tal, e que podem gerar muitos insights para a gente tomar decisões, para a gente criar conteúdo, para a gente direcionar rotas e tal. Então, também acho que foi um ponto super legal que apareceu nesse grupo, e queria ouvi-los, assim, obviamente, né, a gente tem esses minutos finais aqui, de forma transversal, o que surgiu aí nas conversas de vocês, que vocês acham relevante compartilhar com o grupo geral? Ô, Bruno, Lucas, falando aqui, né, assim, a gente foi bem rápido também na conversa, não deu para evoluir muito, né, mas a gente viu que existe uma estruturação maior que a gente já faz, né, quando a gente está lidando com o público interno, né, internamente, isso é muito comum da gente fazer diagnósticos mais complexos, né, igual fizemos agora para a revisão do nosso sistema de comunicação, para o processo de cultura organizacional. Então, isso a gente faz com muitas ferramentas de forma mais aprofundada, né? E quando a gente está falando com o público externo, a gente ainda faz de uma forma mais dispersa. Cada unidade faz de uma maneira, às vezes muito mais focada no levantamento informal, né? Na percepção que a gente tem da comunidade, nas conversas informais que a gente tem, nas manifestações que a comunidade faz a respeito de nós, né? Então, a gente faz de diversas maneiras, mas menos estruturado do que quando a gente trata com o público interno, sabe? Então, assim, é só um insight rápido que a gente teve lá no tempo que foi possível, né? Joia. Quem mais traz informações gerais, assim, sobre por onde passaram as conversas de vocês? Porque também me parece aí nessa fala do Lucas que oportunidades de organizar, de estruturar, de entender que essas informações que a gente levanta, sei lá, fiz uma reunião com a comunidade, cara, eu gerei insight, eu gerei informação, eu gerei dado que pode ser relevante, que poderia ser compartilhado, estruturado e tal. Eu acho que vale o despertar para essa atenção. A gente conversou um pouquinho, basicamente, a mesma coisa que o Lucas conversou, né? A gente sabe que Piracicaba, por exemplo, tem um diagnóstico que foi feito mais recente, de uma forma bem mais estruturada, eu acho que é externamente falando, né? Porque internamente é isso que o Lucas falou. E a gente sente muita falta, eu acho, até enquanto empresa, de ter um diagnóstico estruturado para saber o nível de maturidade, que tipo de relacionamento cada unidade tem que ser com a sua comunidade. Porque não necessariamente é o mesmo, né? Cada comunidade é de uma forma, é de um jeito. Então, assim, hoje o que tem são reuniões anuais, pelo menos aqui nos Fluminense, com o poder público, mais para apresentar o que a gente quer, e aí acaba vindo alguma coisa informalmente, né, nessas reuniões. Mas realmente precisa a gente escutar a comunidade. O que a gente tem de comunidade hoje, foi até o que eu escrevi, desculpa, gente. Foi até o que eu escrevi na pergunta lá do pré-work, né? A gente recebe reclamação da comunidade.
né? Então, é um input, sem dúvida nenhuma. Claro que é um input e coisas que a gente tem que trabalhar. Mas, assim, não é nada estruturado, é proativo, é super reativo, né? A gente recebe trabalho em cima dele e nem políticas para responder essa reclamação a gente tem. Fica muito na boa vontade da gente aqui. Caiu, você tem uma noção, caiu uma manga de uma árvore dentro da unidade, num carro do cara da comunidade. Aí, quem que responde isso? Como é que faz? Quem que paga? Quem que apura? Envolve diretoria? Não envolve diretoria? Sabe? As pessoas não sabem muito bem como se posicionar para essas entradas também. Então, eu acho que falta um diagnóstico, né? A gente tem entradas de reclamação de diversas coisas, Facebook, vereador, comunidade, e é só reclamação. Né? A gente não tem um diagnóstico de como a gente fala com esse público, né? Comunidade em geral. Muito bem, boas reflexões. Acho que a proposta era essa, assim, né? Que mais que surgiu nos outros grupos aí? Eu acho que um ponto, assim, além do que já foi tratado, a gente faz essas pesquisas que são mais elaboradas, né, e que daí tem uma estratégia por trás, depois a gente tem que olhar para os pontos que apareceram e tratar, não dá para deixar as coisas no ar. Então, são pontuais mesmo, dá para fazer várias durante o ano, entrevistas de profundidade, porque você tem toda essa colheita de dados que não pode ficar no ar, né? Mas essas conversas informais, que aí onde está, talvez a gente conseguiria pegar mais fácil as sensações dos empregados, ou em cada campanha, nas mais específicas, a gente não consegue, porque isso demanda tempo, demanda talvez equipes maiores, né? Não dá para ficar toda hora na área e fazer as minhas atividades, por exemplo. Isso eu sinto que é uma coisa que a gente acaba sentindo falta dos dois lados, né? Eles sentem, a gente sente, e aí a gente fica tentando escolher por outros meios, né? Ver com o RH, né? O que tem de percepção, alguns outros empregados à nossa volta, mas essas conversas mais informais mesmo, de bate-papo, eu acho que hoje a gente faz muito pouco, mas também entendo os motivos de fazer pouco, fica difícil, mas é um olhar que a gente precisa ter e talvez incluir na agenda mesmo. É um fato. E quando tiver, acho que tem a oportunidade de compartilhar os insights gerados também, né? E, inclusive como forma de vocês se estimularem a esse tipo de movimento. E até assim, eu vejo que são percepções muito diferentes, né? Eu vejo que, por exemplo, algumas campanhas que a gente faz aqui, tudo tem baixa participação, os empregados estão cansados, tudo, de repente vem a Paty na reunião falando, nossa, aqui tá um sucesso, o pessoal tá amando. Eu falo, puta, o que está acontecendo, né? O que está sendo tão de diferente? Mas é região também, assim, eles são mais novos na empresa, então tem a questão da novidade, às vezes uma campanha que está rolando aqui há 25 anos em Piracicaba tem a mesma força que tem uma campanha que é novidade por lá, então toda essa sensibilidade que você precisa ter mesmo. Com certeza. E perfil mesmo, você vê, tem duas unidades, Resende e Barra Mansa, uma tem 85 anos e a outra tem 10. São completamente diferentes umas das outras. Vira e mexe, a gente tem que... O que faz sucesso pra caramba em uma, não necessariamente vai fazer muito sucesso em outra, né? Por isso, inclusive, que é importante a gente entender a complexidade de empregados, né? De públicos, e quando a gente fala empregados, cara, empregados quem? Empregados de onde? De qual nível? Com qual tipo de envolvimento com a organização? Né? Então, assim, e isso vale, obviamente, para todos os públicos. A gente tratar essa noção de stakeholder muito como massa, né? Do tipo, é uma coisa que a gente fala, isso aqui é um evento para a imprensa. Cara, mas o William Bonner é a imprensa. Você vai convidar o William Bonner para inaugurar? Não, porque você tem noção, né, do que... Não, estou falando do repórter local aqui, não sei o quê. Então, é importante a gente ter clareza, né, desse tipo de diferenças estabelecidas, dessa multiplicidade, dessa polivalência e tal. Então, o ouvir, estar atento, estar desperto para que existem outras perspectivas é um caminho para, conversando, a gente se entender. Vocês têm mais algum comentário final aqui para fechar nossa fala? Oi. Bruno, é a Mônica. Eu estava comentando com o grupo e foi comentada a questão de pesquisa de clima, né, para o público interno.
E a gente fica também, como a gente tem tanto tempo de empresa, a gente vê também o que o empregado fala, até que ponto a pesquisa você vai ter a veracidade da verdade. Porque já teve pontos de empregado comentar, eu não vou responder realmente o que eu penso, porque logo no questionário já vem que gerência que você é, quanto tempo você tem de empresa. Então, assim, você praticamente você fala, é o empregado tal que está respondendo. Então, assim, muitos dos momentos que eu já tive esse questionamento também, de, tipo assim, empregado comentando um com o outro, né? Então, até que ponto essa pesquisa de clima você quer ter a resposta realmente, o que o empregado quer falar, entendeu? Uhum. E isso tem a ver com cultura também, né, gente? Porque, teoricamente, qual seria o problema de você ser identificado? Né? Por que a gente precisa criar um ambiente em que as pessoas só se sentem confortáveis se elas não forem identificadas? É porque provavelmente a gente tem estabelecido um ambiente de medo, de retaliação, e que se esse ambiente está estabelecido, a gente precisa conhecer esse ambiente para agir à luz deste contexto, porque se é assim que as coisas funcionam, e depois a gente fala, as pessoas não participam da campanha, as pessoas não participam do que a gente fala. Como é que as relações estão estabelecidas aqui? Tem uma coisa que eu também costumo falar muito em aula, que é o workplace do Facebook. Acho que não sei se eu até já comentei nessa perspectiva. Funciona ou não funciona? A gente deveria adotar na empresa ou não deveria adotar? Cara, depende da cultura da empresa. Porque o workplace é uma ferramenta, né? Então, assim, se as pessoas não falam no dia a dia, não colaboram umas com as outras, elas não vão colaborar na rede social, no workplace do Facebook. Ele poderia ajudar. Se a gente tem um contexto colaborativo, as pessoas se falam, participam e tal. Puxa, o Workplace ou o Yammer, né? O que ele faz? Ele potencializa, ele deixa gigante isso, porque a gente já tem esse contexto. Se a gente faz também um exemplo de casos reais, né? Assim, a gente criou um blog do presidente, mas ninguém comenta. Claro, o presidente é um cara que não conversa com ninguém sabe direito a cara dele. Quando circula, é de cara fechada, não dá bom dia, boa tarde. No escritório corporativo, o cara tem uma chave para subir sozinho no elevador e descer. Aí você vai querer que as pessoas vão lá no blog dele comentar as coisas que ele escreve? É óbvio que elas não vão. Por quê? Né? Assim, ele não é uma pessoa... O digital não vai solucionar um problema do mundo real. Se ele não interage... Na frente da sala dele tem 2 secretárias e uma porta fechada. Por que as pessoas vão se sentir convidadas a conversar com ele porque ele lançou um blog? Né? Então, assim, esse entendimento do contexto cultural... Então, se a gente tem... Eu vi que alguém colocou aqui no chat, né? As perguntas aparecem nas lives, são anônimas, porque a gente tem medo de falar, a gente tem medo de perguntar. Então, qualquer coisa que a gente estimule das pessoas aparecerem vai contra a nossa cultura. E aí a chance de dar ruim é grande. Vai convidar para um grupo focal, as pessoas provavelmente não vão se sentir confortáveis para compartilhar como elas se sentem e tal, porque elas acham que podem ser retaliadas o tempo todo. Então a gente tem que levar em consideração, para concluir, né, aqui a minha fala com o contexto de tudo que a gente discutiu, a gente tem que levar em consideração essa perspectiva do outro. Se o outro está neste lugar, nesse contexto cultural, não dá para a gente resolver com ferramenta. A gente tem que resolver se aproximando desse lugar, dessa perspectiva. Por isso que a gente precisa ouvir este outro, né? Ouvir não como o Fábio Porchat, né? Mas ouvir legitimamente. E ouvir é estar aberto ao que pode vir do outro lado. Certo, gente? Muito obrigado, então, pela interação. Pena que sobrou um tempo curto para esse bate-papo, mas eu acho que, como eu disse para vocês, vale muito mais o processo do que o produto. Então, a chance só de vocês, né, poderem despertar a ideia em que oportunidades a gente pode fazer isso, esse processo de conversar, para mim já faz super sentido. Nos vemos na semana que vem. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal. Muito legal. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, gente.